Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal, meu canal, Professor Lucas de Direito Tributário e Processo Tributário. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, pessoal, nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto que às vezes gera confusão em alguns alunos, que é justamente entender o que é imunidade tributária, o que é isenção tributária e qual que é a diferença destes dois institutos. A diferença de imunidade e isenção. Isso nós vamos ter como base a Constituição e o Código Tributário Nacional para a gente analisar estes conceitos, tudo bem? Então, se houverem dúvidas, pessoal, ao longo da aula, se ficar algum conteúdo vago, precisar de algum esclarecimento, passem a dúvida de vocês aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo conforme a disponibilidade, eu vou respondendo a cada um de vocês, conforme as dúvidas forem surgindo, tudo bem? Mas é um assunto bem tranquilo, mas a gente vai analisar as diferenças entre esses dois institutos para que na hora da prova vocês saibam diferenciar o que é imunidade do que é isenção. E antes da gente começar propriamente com a aula, pessoal, eu sempre recomendo que vocês acessem o canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas para me ajudar a fazer com que esse canal cresça e alcance o maior número possível de estudantes, de alunos, para que a gente consiga esclarecer as principais dúvidas na disciplina de Direito Tributário, para que vocês, em especial os alunos que vão prestar o exame da OAB, tenham os principais conceitos já consolidados em mente, para que saibam diferenciar um do outro. E mesmo aqueles que ainda estão na faculdade, tendo os primeiros contatos com a disciplina, possam ter também, claro, essa diferenciação dos conceitos e cada um deles. Se ficarem dúvidas também das outras aulas, por favor, entrem em contato comigo. Vocês podem me achar também nas redes sociais, inclusive aqui no canal eu deixei os links das redes sociais. Eu tenho, por exemplo, o LinkedIn, tenho o Instagram, tenho o meu site pessoal, que é proflucasdireitotributário.com.br. Vocês podem me achar de diversas formas, então, inclusive aqui no YouTube. Então, se tiverem dúvidas, precisarem de algum esclarecimento, estou aqui à disposição para ajudá-los a estudar, tudo bem? Vamos tentar, então, pessoal, estudar, vamos trocar nos principais pontos sobre isenção e imunidade tributária no nosso estudo, para que a gente fique muito claro o que é um e o que é o outro. Quando a gente fala de imunidade tributária, eu acho que é um assunto que vem até mais facilmente, porque a gente já lembra do texto constitucional. Como nós já estudamos a parte geral do direito tributário que está contemplado na Constituição Federal, as principais balizas do direito tributário, as principais regras, cláusulas pétreas que envolvem as normas do direito tributário brasileiro, lá no texto constitucional é que se encontra imunidade tributária. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é imunidade falou em texto constitucional. Aqui nós não estamos falando apenas de leis ou apenas do Código Tributário, nós estamos falando num nível muito maior, que é o texto constitucional. Para que você, portanto, altere alguma imunidade tributária somente por meio de emenda constitucional, desde que respeite as cláusulas pétreas da Constituição. Então é importante que isso fique bem claro, pessoal, que a imunidade ela tem um patamar até superior do que a isenção, porque a imunidade é contemplada pelo texto constitucional. Então, trata-se de uma regra constitucional de não incidência tributária. Em algumas hipóteses previstas no texto da Constituição, alguns entes, por exemplo, templos religiosos, partidos políticos, organizações não governamentais, associações, cantores brasileiros, enfim, existem tanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas que são contempladas no texto constitucional, em que diz que nessa situação o ente federado competente, independente de quem seja, se União, Estados, municípios ou Distrito Federal, estes entes não são obrigados a pagar tributos. E a gente vai ver quais são essas situações que o texto constitucional contempla. Mas nós estamos ainda analisando a reforma tributária que está por tramitar agora no Senado Federal, já foi aprovada na Câmara, a PEC 45, agora vai passar para o Senado. Vai haver algumas alterações? Vai haver alguma mudança na questão da imunidade? Nós vamos ver isso lá na frente. Mas o que nós estamos estudando agora, pessoal, é o texto atual da Constituição Federal.
lá na frente, depois de ser aprovada, ainda tem um período de vacatio legis para poder viger, mas assim, pensando agora no texto que ainda está em vigor, e eu estou falando agora dia 17 de agosto de 2023, vamos pensar no texto que está ainda em vigência. E depois, quando for aprovada a reforma, a gente vai ver o que alterou ou o que manteve no texto constitucional. Mas imunidade, o conceito geral é exatamente esse, é uma regra constitucional de não incidência tributária. Mesmo que se pratique o fato gerador, aqueles entes previstos na Constituição não são obrigados a pagar tributos. Difere-se de isenção, pois essa decorre de lei e não do texto constitucional. Essa é a diferença básica que tem que estar na nossa mente. Imunidade vem do texto constitucional. Isenção, de lei. Lei está abaixo da Constituição. A lei é um ato normativo que tem uma hierarquia menor do que o texto constitucional. Para você aplicar isenção, é diferente de imunidade. Imunidade é o texto constitucional que estabelece todos os entes federados devem cumprir. Agora, isenção é somente por meio de lei e somente pode ser concedido pelo ente competente daquele tributo. Então, se eu estou falando de isenção de IPTU, só o município pode fazer isso. Se eu estou falando de isenção de IPVA, só o Estado pode fazer isso. Agora, quando a gente fala de imunidade de impostos, ninguém pode tirar essa concessão, porque não depende da União nem dos outros entes federados. Isso vem do texto constitucional. O que a gente precisa ter cuidado em mente? Há partes na Constituição Federal que usa de maneira errada o nome isenção, quando na verdade se refere à imunidade. Por exemplo, como nós vimos no artigo 184, parágrafo 5º e 195, parágrafo 7º do texto constitucional. Cuidado! Deixe isso claro, pessoal, inclusive numa anotação, se vocês tiverem aí no caderno. Cuidado com o nome isenção. Quando o texto constitucional usa o nome isentos, estes entes são isentos, ele quer na verdade se referir a entes imunes. Então foi usado de maneira errada, equivocada pelo legislador constituinte o nome isentos, isenção. Quando aparece esse nome no texto constitucional, não é isenção, é imunidade. Houve um erro na descrição no texto constitucional. Imunidade é da Constituição, isenção é somente por lei. Tá? Isso tem que ficar muito claro, mesmo que esteja esse nome isenção no texto constitucional, se refere à imunidade, não à isenção. Tem que estar isso muito claro. E eu citei como exemplo os artigos 184, parágrafo 5º e 195, parágrafo 7º. 184, parágrafo 5º, se vocês querem ver, vamos lá. Artigo 184. Vamos acessar aqui no site do Planalto, se vocês estiverem aí no Vadmecum de vocês. Ele fala o seguinte, né? Ele fala da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Aí, no parágrafo 5º, ele diz o seguinte: são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Isentos não, são imunes, está no texto constitucional. Quer ver outro exemplo? Artigo 195, parágrafo 7º. Ele diz o seguinte, lá no parágrafo 7º do artigo: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Não é isentas, imunes. Então tem que tomar muito cuidado com esse nome, com esses que são usados no artigo 184, parágrafo 5º e 195, parágrafo 7º, ambos do texto da Constituição. E quais são os tipos de imunidade? A gente viu o conceito geral. Mas como é que é classificada as imunidades, as espécies de imunidades? Existem tipos de imunidades, quais sejam, quanto à forma de previsão. Uma das classificações, e geralmente essas classificações, pessoal, decorrem também por parte da doutrina. Quando a gente fala de classificação de impostos, de imunidades ou de qualquer outra coisa no direito tributário, não é apenas decorrente do texto legal ou constitucional. Isso se dá, inclusive, com base na doutrina majoritária que faz essa classificação e que contribui para se melhor compreender os tipos de imunidades. Então, quanto à previsão, nós temos as imunidades subjetivas, objetivas e mistas. Subjetivas,
objetivas e mistas. O que é uma imunidade subjetiva? Protege pessoas. Exemplo, imunidade recíproca entre entes federados. Por exemplo, você tem União e Estados. A União não cobra imposto de renda de entes públicos estaduais, mas o ente estadual não cobra IPVA de veículos federais, por exemplo. Então, existe uma imunidade recíproca, ou seja, a União não cobra imposto dos estados, os estados não cobram da União, municípios não cobram dos estados do município e assim sucessivamente. Ou seja, um ente federado respeita o outro. Eu não vou cobrar de você, mas você não cobra de mim. É uma imunidade recíproca. E aí envolve sujeitos. Aí existem sujeitos de direito público, União, estados, municípios e Distrito Federal. Envolve pessoas, seja jurídica ou até física. Pessoa, envolveu o nome pessoa, aí é uma imunidade subjetiva. Leva em consideração a pessoa. No caso, como eu citei, a imunidade recíproca entre pessoas do direito público. Estados, entre a União, estados, municípios e o Distrito Federal e assim por diante. Imunidade objetiva. Protege bens e não pessoas. Exemplo, imunidade de imprensa. A produção do conteúdo de imprensa, né, a produção de conteúdo jornalístico impresso acaba tendo um benefício fiscal. Nesse caso, essa imunidade é sobre o objeto, não sobre a indústria, sobre a empresa, a imprensa, no caso. Então, qualquer órgão de imprensa brasileiro ou pessoa jurídica, ela não é beneficiada pela imunidade, mas sim o seu conteúdo, mas sim a sua produção material. Então, aqui nós não falamos de pessoas jurídicas ou físicas. Estamos falando sobre bens. Então, é uma imunidade objetiva. E existe também as imunidades mistas, que misturam tanto a imunidade para o sujeito, como também para os bens. Protege pessoas e bens. E eu citei o exemplo do artigo 153, inciso 2, parágrafo 4º, que envolve no caso do ITR. Vamos dar uma olhadinha no artigo 153 da Constituição? Vamos entender que tipo de imunidade mista é essa para ficar bem claro também. O artigo 153 diz o seguinte: compete à União instituir impostos sobre. Aí ele fala sobre o ITR. No caso, o ITR que é previsto, eu falei inciso 2, mas não, ITR é inciso 6, propriedade territorial rural. Aí, no caso, o parágrafo 4º desse artigo 153, ele diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 6 caput, né? No caso, o ITR, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas na forma a desestimular a manutenção de propriedades industriais. De desestimular propriedades improdutivas. Aí o inciso 2 que nos interessa. O ITR diz o seguinte, parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 153, diz o seguinte: não incidirá o ITR sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então aqui você não incide o ITR, existe uma imunidade que vai beneficiar não somente o bem imóvel do proprietário rural, mas ele mesmo. Então nós temos uma imunidade entre pessoa e bens. Então uma imunidade mista. Um outro exemplo de imunidade mista, para eu acho que vai ficar mais fácil ainda de entender, é a imunidade religiosa, por exemplo. Imaginemos uma igreja. Não somente é beneficiado os bens da igreja, mas o líder religioso também. Então pensamos, o padre. O padre tem um carro, tem a casa paroquial, tem os imóveis que estão ligados àquela paróquia, por exemplo. Estou citando um exemplo aqui. O imóvel onde está aquela igreja não vai pagar IPTU. Mas esse benefício de imunidade não é só para os bens da igreja, para o carro do padre, para a igreja, para o salão paroquial e assim por diante. Mas também vai ser para a pessoa do padre. O padre não vai pagar imposto de renda, não vai pagar o imposto de renda do dízimo que recebe, porque o dízimo não é direcionado a ele, mas é direcionado às despesas da própria paróquia. Então, nesse caso, existe uma imunidade que acaba beneficiando a pessoa, o líder religioso. Você tem o exemplo do padre,
mas também os imóveis, as adjacências daquela paróquia, daquela comunidade, daquele templo religioso, tá? Então você vê que existe uma imunidade que beneficia o líder religioso, como também os bens daquele ente religioso, tá? Porque como ele não tem fins lucrativos e apenas tem como objetivo de difundir a fé, nesse caso existe essa imunidade contemplada pelo texto constitucional. É um exemplo de uma imunidade mista. Muito bem. Então nós temos 3 tipos de imunidades com relação, como a gente falou, da forma de previsão. Nós temos subjetiva, beneficia pessoas, objetiva, apenas bens, e mista, pessoas e bens. Quanto à amplitude dessa imunidade, ela pode ser classificada da seguinte forma. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de classificação, uma não exclui a outra, uma se acumula com a outra. Tá? Então, quando a gente fala de classificações, uma vai se acumulando com a outra para que fique mais fácil de compreender a natureza jurídica de cada uma das imunidades previstas no texto constitucional. E uma outra classificação, portanto, com relação à amplitude, ela pode ser específica à imunidade ou ela pode ser genérica. Específica é para um único tributo. Então, para aquele tributo, ela é específica. Citei o exemplo do ITR. Do proprietário rural que tem uma pequena gleba e não possui outras propriedades a não ser essa. É a sua propriedade familiar. Ele só depende daquela propriedade rural para se subsistir, para poder comer, para poder sobreviver, para poder morar. Nesse caso, como a gente viu no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, é um exemplo justamente de uma imunidade específica, só para ITR. Nós não estamos falando aqui de imposto de renda, ele vai pagar imposto de renda. Nós não estamos falando aqui de outro imposto, nós estamos falando apenas de ITR previsto no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. Tudo bem, isso é uma imunidade específica, só para uma espécie tributária. Mas quando a gente fala em imunidade genérica, nós estamos falando para todos os tributos, não apenas para um. E nessa, que é a maior, ela se divide em imunidade recíproca, imunidade religiosa, imunidade condicional, imunidade de imprensa e imunidade musical. Nós estamos falando de 5 tipos de imunidades que são genéricas. Para esses 5 entes, vamos dizer assim, eles não pagam nenhum tipo de tributo, nenhum tipo de imposto, que é um exemplo de tributo, tá? Então nós temos a imunidade específica e a outra que é genérica. Quando a gente fala, então, em imunidade genérica, vamos citar o exemplo do primeiro caso, que é a imunidade recíproca, que eu já comentei com vocês. O artigo 150, inciso 6, alineado à Constituição, prevê a imunidade recíproca entre os entes federados. Então, se vocês pegarem aqui o artigo 150, vamos lá para dar uma olhadinha o que ele diz especificamente para nós. O artigo 150 da Constituição, ele fala a seguinte questão. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí o inciso 6 diz o seguinte, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Ou seja, o que é isso? É imunidade recíproca. União não vai cobrar imposto de renda dos entes estatais, mas o Estado, por sua vez, não vai cobrar imposto sobre a propriedade de veículos automotores e de veículos federais. Tudo bem, eu te beneficio, Estado, você não vai pagar imposto de renda, mas você tem que me beneficiar com algo. Então, eu não vou pagar IPVA. Existe uma imunidade recíproca. E estes entes federados devem observar, porque isso não é uma mera concessão de um para outro, por um consentimento. É o texto constitucional que ordena. Todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal, municípios, devem respeitar esta imunidade recíproca. Legal. Não apenas se aplica aos entes federativos, mas também é importante dizer, porque os entes federativos é pessoa jurídica de direito público, União, Estados, DF, municípios, mas também se aplica a autarquias e fundações públicas. Autarquia, cite exemplo, a USP, a Universidade de São Paulo, é uma autarquia estadual. Fundações públicas, cite exemplo, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é uma fundação pública. Então, não apenas aos entes federados,
mas também autarquias e fundações públicas, no que tange às suas finalidades essenciais, também são imunes, com essa imunidade recíproca. Assim também como as empresas públicas e sociedades de economia mista, mas só que aqui tem que tomar um cuidado, porque aqui envolve bancos, porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são instituições públicas, mas são instituições bancárias, financeiras. E nesse caso, para empresas públicas e sociedade de economia mista, segundo o entendimento consolidado do STF, existe essa imunidade, mas nesse caso, somente são imunes se prestadoras de serviços públicos, tá? Então, empresa pública e sociedade de economia mista é só quando prestam serviços públicos. Serviço financeiro não é beneficiado por imunidade. Então, no caso de uma empresa pública, vou citar um exemplo aqui, a Caixa Econômica Federal, que é um banco, e o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, são dois entes diferentes. Empresa pública, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. São entes imunes? Em regra, sim. Mas o que tange às suas atividades essenciais para o serviço público. Fora isso, para serviços rentáveis, para serviços que geram lucro, não exige-se imunidade, até para haver a proteção da livre concorrência. Porque se você só beneficia bancos públicos em detrimento dos privados, os privados ficam sempre prejudicados e os públicos são apenas privilegiados. Então, para haver o respeito da livre concorrência, para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não saiam na frente, por exemplo, do Bradesco, Itaú e Santander, esses bancos são colocados em pé de igualdade com os outros privados no que tange atividade econômica. Mas com relação ao serviço público, também são, aí sim, eles são imunes. Um outro exemplo de uma empresa pública, o Correios, né? O Correios também tem esse benefício, desde que se refere à sua atividade essencial. Então, os bancos públicos, como falei, o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista e a Caixa Econômica Federal, como empresa pública, no exercício de atividade econômica, não usufruem de imunidade. Isso é importante dizer. Ah, mas como é que se estendeu essa imunidade, professor? Porque não era só para os entes federados? A Constituição falou isso? Sim. Só que o Supremo Tribunal Federal, se não me engano, numa análise constitucional de uma ação direta, não sei se foi numa ação direta de inconstitucionalidade, tenho que até inclusive pesquisar sobre o assunto, me foge a memória o julgado que foi, mas foi o Supremo Tribunal Federal que, em controle de constitucionalidade, diz que este texto constitucional, o artigo 156A, não se aplica apenas aos entes federados, mas também a autarquias e fundações públicas nas suas atividades públicas essenciais e a sociedade de economia mista e empresas públicas no que se refere a serviço público. Tudo bem? Então, é o Supremo Tribunal Federal que estendeu esse texto da Constituição. O texto continua o mesmo. Não houve PEC, não houve emenda constitucional que alterou o texto, mas o Supremo estendeu o conceito para outros entes. Imunidade religiosa, segundo exemplo que até falei com vocês, artigo 150, inciso 6b da Constituição Federal, que fala a respeito dos templos de qualquer culto. Beneficia o patrimônio, rendas e serviços dos entes religiosos. Esse se estende não apenas aos templos, mas também aos estacionamentos, isso é importante dizer, aos cemitérios religiosos não municipais, não é qualquer cemitério religioso e imóveis localizados pela instituição financeira, pela instituição religiosa, desculpa. Então, a instituição religiosa, no caso, o exemplo da igreja, a igreja, ela é uma instituição que não tem fins lucrativos, ela tem fins apenas religiosos. Por conta disso, ela usufrui de sua imunidade. E não apenas a igreja, mas também a casa do líder religioso, o local onde ficam os seus carros, o estacionamento daquele lugar, daquele templo, como também o cemitério religioso também é beneficiado. Existem cemitérios religiosos, mas também existem cemitérios municipais. O municipal não é beneficiado pela imunidade religiosa, isso é importante dizer. Apenas os religiosos. Imunidade condicional. O que a gente pode falar de imunidade condicional?
Imunidade condicional, ela é prevista já no inciso seguinte, inciso C, a linha C do inciso 6 do artigo 150. Então, 156C da Constituição Federal, que fala: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, a imunidade condicional, ela é, no caso dos partidos políticos ou entes sindicais, visa preservar a pluralidade política, bem como fomentar a ordem social. Abrange partidos políticos, sindicato dos trabalhadores ou empregados não patronais e entidades sindicais e assistenciais. Toma cuidado, pessoal. Sindicato não existe apenas para pessoas, no caso, empregados, mas também existem os sindicatos patronais, os sindicatos que representam os interesses dos empresários, dos donos de empresa. Os sindicatos patronais não são beneficiados pela imunidade. Só os sindicatos que representam os trabalhadores ou empregados. E entidades sindicais e assistenciais, desde que essas não tenham fins lucrativos. Então, as entidades sindicais e assistenciais que não tiverem fins lucrativos, mas apenas de representação na Justiça do Trabalho ou para finalidades trabalhistas, nesse caso, eles são beneficiados pela imunidade condicional. Vide o artigo 14 do CTN, estabelece alguns requisitos a serem observados por esses dois entes. O artigo 14 do CTN, vamos dar uma olhadinha no artigo 14 do Código Tributário Nacional? O que ele diz pra gente a respeito do assunto? Vamos lá. Vou colocar aqui. Ele diz assim: o disposto do inciso 6, o disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetos institucionais, dos seus objetivos institucionais, e 3, manterem escriturações de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Vamos repetir. Quais são os requisitos para que esses entes sejam imunes? No caso, as entes sindicais, assistenciais. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, e 3, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revistados de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: na falta do cumprimento do disposto no artigo, no caso nesse artigo, ou do parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. É importante que se observe estes requisitos que o artigo 14 do CTN diz. E o parágrafo 2º complementa e diz o seguinte: os serviços a que se refere a linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata esse artigo, previstos nos respectivos estatutos ou nos atos constitutivos. Então, apenas para suas atividades essenciais. Se for para atividade lucrativa, para outra finalidade que não seja a finalidade daquele ente, naquele ente sindical, por exemplo, ele não é beneficiado pelo benefício, ou seja, não é beneficiado pela imunidade prevista como regra no artigo 156, a linha C da Constituição Federal. O artigo 14 eu acabei colocando aqui nos slides também. Se vocês quiserem os slides, eu compartilho com vocês. Só deixar aqui nos comentários. Quem quiser, eu posso passar por e-mail. Eu deixei aqui também como referência, na íntegra, o artigo 14 do CTN. Deixem grifado aí no Vademecum de vocês. E agora nós vamos falar do outro tipo de imunidade, que é a imunidade de imprensa. Quando a gente fala de imunidade de imprensa, nós estamos falando do artigo 156, a linha D. E a linha D diz o seguinte: livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
Tem como finalidade assegurar a cultura e a liberdade de informação no país. Por isso que existe essa imunidade de imprensa. Incide sobre coisas e não sobre pessoas, ou seja, não alcança as editoras e as gráficas, mas sim o seu produto. Exemplo, filmes, apostilas, papéis fotográficos, listas telefônicas, álbuns de figurinhas, Kindle, e-books, PDF e etc. Cuidado, não é todo tablet que é beneficiado com a imunidade. É importante dizer isso. Não é só papel escrito. Quando se fala, o STF disse isso, quando se fala de imunidade, ali na linha D, de livros, periódicos, escritos, material, papel, não é apenas o papel, mas também até a qualquer conteúdo que transmita as mesmas informações. Então, o Kindle, aquele dispositivo eletrônico ou um tablet que tem apenas como finalidade a leitura de livros, de informações, ele é beneficiado por esta imunidade de imprensa. Agora, não é como eu disse, não é todo tablet. O tablet da Apple pode ser usado para finalidade de leitura? Pode, mas também para outras finalidades. Então, ele não é imune, né? Agora, se for um Kindle, um e-book que é apenas destinado para leitura de livros, de informações, de conteúdos, aí sim existe essa imunidade garantida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado quando se usa esse nome aqui, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Não é apenas o papel, é também o dispositivo eletrônico. E a imunidade musical, artigo 156, a linha C, a linha E da Constituição, diz o seguinte, sobre a imunidade musical, que é o 5º tipo de imunidade genérica, diz o seguinte: fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenha, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Então, nós temos aqui, pessoal, a referente apenas, no caso, ou ao produto ou propriamente a artistas brasileiros. Então, a finalidade é difundir a produção musical e cultural brasileira. Tem como regimento, tem como revigoramento, ou seja, tem como finalidade essa imunidade musical, beneficiar o mercado fonográfico, proteção à cultura e combater também a pirataria, que é um crime. Incentiva a indústria musical e artística produzidas por artistas brasileiros ou mesmo obras estrangeiras que sejam traduzidas por artistas brasileiros. Cuidado, a etapa de replicação do conteúdo não é beneficiada pela imunidade, apenas de produção. A replicação, que é a repetição, não é beneficiada, é apenas a produção. Então, essa é a imunidade musical prevista no artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição, que diz no finalzinho, que diz justamente no finalzinho, né, os arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Então, a produção do conteúdo musical, ela tem esse benefício garantido pela Constituição, principalmente produzido por artistas brasileiros ou traduzidos por artistas brasileiros, mas a replicação, a reprodução, a distribuição, ela não é beneficiada pela imunidade, é apenas a etapa da produção. Depois, a difundir e passar para outros meios é que não existe mais essa imunidade. Então, ela não beneficia, no caso, a replicação, apenas a produção primária do produto. Tudo bem? É uma imunidade musical. Pessoal, eu falei a respeito então com vocês sobre imunidades e no próximo bloco, para não ficar muito extenso, eu vou parar aqui e no próximo bloco nós vamos falar sobre isenções tributárias, tá? Então primeiro agora a gente falou de imunidade e na próxima aula, me acompanhem, eu vou falar sobre isenção tributária, tudo bem? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.